Vamos à palavra. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. É um texto muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra para você sobre aprendendo com Jesus para cumprir o meu propósito. Aprendendo com Jesus para cumprir o meu propósito. Aqui na introdução da minha palavra, eu já disse isso aqui em outras mensagens, mas como eu estou falando de propósito, eu não posso obrigar você a ter me ouvido sobre o que eu falo. Aqui na introdução, eu vou falar algo que eu já disse isso em outras mensagens quando eu falo de propósito, para que você possa entender. O propósito é mais importante que os planos. O propósito vem antes dos planos. Você pode ter vários planos a fim de alcançar o seu propósito. E você pode mudar os planos. Não há problema nenhum. O propósito é a razão da sua existência. Porque você foi criado. O propósito é o resultado almejado. Escute isso. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Vou repetir. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Nada aparece por acaso. Todo produto, antes de ser feito, tem um propósito. Quem fez um microfone, quem fez a caixa do som, quem fez a mesa, antes de ser feito. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Agora escute. O começo é a evidência que o propósito está pronto. Quando você nasceu, quando você chegou ao mundo, já tem um propósito. Lembrando que o propósito é a razão da nossa existência, o objetivo almejado. Quando Jesus nasce, o nome dele já indica o seu propósito. O significado do nome Jesus é Jeová é salvação. Então, nenhum ser humano na face da terra nasceu para o nada. E você, como membro do corpo de Cristo, pode ter certeza que o seu propósito envolve questões espirituais. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. O propósito de Jesus, fazer a vontade de Deus. É o que diz o texto. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Os elementos que compõem o propósito de Cristo, lembrando a você, quando se fala de elementos, são partes que compõem o todo. Você não pode usar apenas um elemento, eles completam o todo. Então, quais são os elementos que compõem o propósito de Jesus? Lucas 19:10. O Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Segundo elemento, 1 João 3:8. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Terceiro elemento que compõe esse propósito de Cristo. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio para salvar, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância, e vida abundante começa aqui na terra. Agora, quais as atitudes de Jesus para cumprir o seu propósito? Lembrando que atitude é ação, é prático. Atitude é uma disposição interior que nos leva a agir. Então, quais são as atitudes de Jesus para cumprir o seu propósito? É importante a gente observar até
como imitadores de Cristo, incorporar na nossa vida para que possamos cumprir o propósito da nossa vida. Jesus é o modelo. Então, vamos analisar. Olha a primeira palavra. Eu desci do céu. Ninguém obrigou Jesus a descer do céu. Ele também não foi empurrado. Sai daqui, vai, vamos te jogar lá embaixo. Eu desci do céu. Eu. Vontade minha. Decisão minha. Eu decidi. Ninguém é obrigado a cumprir um propósito, porque passa pela decisão da sua vontade. Ele decidiu cumprir o propósito. Você decide cumprir o propósito da sua vida. Segundo lugar, ele se faz menor para poder conquistar algo maior. Não diz que ele subiu da terra, diz que ele desceu do céu. Ele sai de uma posição superior para uma posição inferior. Hebreus 2,7 diz que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. A questão é que ninguém quer descer, só quer subir. Isso gera algo perigoso que vimos no diabo, em Satanás. Pare para pensar, pare para analisar. Satanás possuía uma posição de alto destaque. Em Ezequiel capítulo 28, analogia com o rei, falando de Satanás, a partir do versículo 12, ele diz o texto: tu és o aferidor da medida em sabedoria e formosura. Só para você saber o nível do capeta, como é que era antes da queda. Aferidor da medida. O que é isso? Se você chegasse na eternidade passada, antes da queda de Lúcifer, e perguntasse a Jeová, qual é o maior exemplo que tu tem no teu reino de beleza e sabedoria, Deus ia dizer: Lúcifer. Olhe para ele, só para você ver o nível. Ele também era querubim ungido, classe única. Arcanjo Miguel, classe única, não tem arcanjos. Tem o arcanjo Miguel. Tem querubins, plural. Querubim ungido singular. Só ele. Ele possuía uma classe elevadíssima de anjo. Chamado de querubim protetor. Diante do trono de Deus eu te estabeleci. Olha o lugar que ele estava. Alto nível. Grande propósito. Mas ele queria uma coisa maior. E aqui é que está o perigo. Uma insatisfação com o seu propósito, você pode perder a razão da sua existência e do seu próprio propósito. Aí você vai lá em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 13. Eu vou estabelecer o meu trono acima das estrelas de Deus. Subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Não vai não, vou te abater até o inferno. Perdeu o propósito. Perdeu o porquê da sua existência. Cuidado. Cuidado com a insatisfação do lugar que Deus quer que você ocupe. Cuidado com a insatisfação do propósito que Deus tem para a sua vida, porque você pode perder até esse lugar e não achar lugar nenhum. Está aqui o exemplo de Lúcifer. O que eu e você temos que aprender é que os princípios do reino de Deus são diferentes do princípio de Satanás que governa esse mundo. Na tentação de Jesus, de Mateus 4, Lucas 4, Jesus é levado pelas mãos do diabo ao pináculo do templo, o lugar mais alto, 70 metros de altura. Jesus foi direto do chão ao lugar mais alto. Não passou por etapa nenhuma, direto ao pódio. Caminho mais fácil. E aí, Jesus é desafiado a mostrar quem ele era. Mostra que tu é o cara. Na linguagem de hoje, mostra que tu tem poder. Lança-te daqui para baixo, que dará ordem aos teus anjos para que não tropeces em pedra alguma. Mostra quem é você. Mostra que você é melhor. Esse é o jogo de Satanás. Na verdade, Satanás levanta para verdadeiramente abater.
Não tem caminho mais rápido. Não tem caminho do zero ao pódio. O reino de Deus é diferente. Ele quer que passemos por etapas. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Não é uma glória final e acabada. Romanos 1,17, de fé em fé. Provérbios 4,18, a vereda do justo, isso é, a trajetória do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um brilho hoje, um melhor amanhã, outro melhor mês que vem, outro melhor ano que vem, é por etapas. Deus quer que nos humilhemos para verdadeiramente Ele nos exaltar. Jesus falou isso para os fariseus em Mateus 23:12. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar vai ser exaltado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Não é Deus que nos humilha, sou eu que me humilho, para que eu possa ser exaltado. Então não reclame do lugar, da posição que Deus te colocou. Tudo isso faz parte do propósito de Deus. Terceiro lugar, as atitudes de Cristo para cumprir o seu propósito. Vamos voltar ao texto. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Está aqui. Ele se submete à vontade de outro para cumprir o seu propósito. Nessa questão, tem 5 atitudes de Cristo, que é muito interessante. Como ele se submete a outro para cumprir o seu propósito. Já falei, além de gente só querer subir e não descer, ninguém quer se submeter a ninguém para conquistar uma coisa maior. Mas você quer ver as atitudes de Cristo? A primeira atitude está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Primeira atitude, lei do desapego. Deus, perfeito, completo, esse Deus completo, esse Deus perfeito, Ele deixa a sua glória. Lei do desapego. Você está agarrado a quê? Não abro mão desse lugar. Não abro mão dessa posição. Não abro mão de não sei o quê. Não abro mão de não sei de quê. Meu filho, você não vai cumprir propósito nenhum. Vamos continuar no texto. Segunda atitude, Filipenses 2. Nós estamos lendo. Versículos 5, 6, o 7, a primeira parte. Olha o que diz. De sorte que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo. Abriu mão dos seus privilégios, de sua posição e de sua própria vontade. Não foi Deus que aniquilou, Ele que se aniquilou a si mesmo. Terceira atitude de Jesus, está no versículo 2, está em Filipenses, no versículo 7. No versículo 7. Olha aqui o que diz aqui. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele não é servo e nem é homem. Ele toma forma. Ele estava acostumado com a perfeição. Ele estava acostumado com o poder absoluto. Agora ele se faz menor. Olha a quarta atitude de Cristo em Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si
mesmo. Reconhece a sua inferioridade diante da grandeza do Deus Pai. E a quinta atitude, sendo obediente até morte e morte de cruz. Quando você obedece, é a prova que você se submete. Não existe prova de submissão sem obediência, minha gente. Jesus obedece. Ele mandava, agora recebe ordem. Tem gente que não quer receber ordem na igreja, porque é chefe de 3 carimbadores. Não estou dizendo nem que é patrão. O cara é chefe de 3 carimbadores na repartição, na igreja não quer obedecer a ordem. Não quer obedecer a ordem de quem cuida dos obreiros, não quer receber a ordem de quem toma conta de um departamento. E você quer dizer que você vai cumprir seu propósito? Se você não aprende a submeter a nada. Quarto lugar, olha as atitudes de Jesus para cumprir o seu propósito. Pagou o preço. O texto que eu acabei de ler, a última parte. Sendo obediente até morte, morte de cruz, a pior morte que existia. A morte de sofrimento, a morte de escárnio, a morte de deboche, a morte de grande sofrimento. Ele pagou o preço. Quinta atitude de Cristo para cumprir o seu propósito. Ele insiste no seu propósito. A questão não é ter propósito, a questão é você não desistir. Os discípulos tentaram persuadir Cristo para sair do seu propósito. Mateus 16, 22 e 23, quando Jesus disse que ia morrer, Pedrão toma a frente. Não, Senhor, tenha compaixão de ti, não faça tal coisa para trás de mim, ó Satanás. Os discípulos tentaram persuadir Cristo do seu propósito. Satanás tentou persuadir Cristo do seu propósito na tentação. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Os religiosos tentaram persuadir Cristo do seu propósito. A perseguição, é só ler os evangelhos, a perseguição tentou tirar Cristo do seu propósito. O sofrimento tentou tirar Cristo do seu propósito. Mateus 26, 39, ele estava em agonia e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se não, faça a tua vontade. Só que Jesus não cedeu nem para discípulo, não cedeu nem para capeta, não cedeu nem para religioso, não cedeu nem para quem estava perseguindo, nem cedeu para o seu sofrimento. Ele cumpriu o seu propósito. Você quer desistir por causa de luta? Por causa de derrota? Por causa de sofrimento? Por causa do dia mau? E aí vem uma pergunta. A pergunta que faço é: estamos cumprindo o nosso propósito? Estamos cumprindo o nosso propósito? O nosso propósito, volto eu à palavrinha. O nosso propósito tem esses elementos. Lembrando que elementos é partes que completam um todo. Então aqui, propósito de cada um de nós tem esses elementos. Primeiro, vida pessoal. Qual é a história que você está construindo? Quais são os seus sonhos? Você se sente realizado pelo que está fazendo? Não completo, mas realizado? Você cuida da tua família? 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que infiel. É você que educa e cuida dos seus filhos? Ou seus filhos estão largados na casa da avó, na casa da tia, na casa do vizinho? Isso aqui faz parte do propósito pessoal. Qual é a história da sua família que você quer mudar? Que você quer melhorar? E aqui eu posso falar até para jovens. Ih, pastor, meu pai, nem conto quem é meu pai. Ih, pastor, eu não conto nem quem é minha mãe. Ou você que é adulto, ih, você não sabe. Querido, o ser humano tem a capacidade de romper história para melhor ou para pior. Decida. O mundo está cheio de provas de pessoas que foram criadas por boas famílias e que são uma cambada de porcalhão.
E a vida está cheia de histórias de pessoas que não foram criadas nem por pai, nem por mãe, ou que pai era vagabundo, que mãe era prostituta, e a gente de valor escolhe. Faz parte do seu propósito pessoal romper a história a partir de você para uma história melhor. Qual o legado que você quer deixar? Na vida social, aqui são os elementos do nosso propósito. A quem você abençoa? O que você faz para abençoar pessoas? Opa, esse é o ano de frutificar. Você pensa que frutificar é o quê? É alguma coisa para você? Frutificar é você ser instrumento para abençoar outros, é você ser instrumento para o que você faz, Deus seja glorificado. Quem você abençoa? Eu queria informar que os nossos propósitos estão entrelaçados, gente. O ser humano é um ser social. Não existe um propósito isolado. Os nossos propósitos estão entrelaçados. Se você não entender isso, você sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Aquele irmão simples, aquela irmã simples, que não é famosa, que não é famoso, que não sobe no púlpito para falar nunca, que não sobe no púlpito para dar nenhum testemunho, que não sobe no púlpito para cantar, muitas vezes um ato da vida desse irmão está entrelaçado para você poder cumprir o seu propósito. Quarto elemento, e na vida espiritual? Você está no centro da vontade de Deus? Você é um verdadeiro cristão? Você tem comunhão com Deus e os irmãos? Você manifesta a tua fé no mundo ou você é agente secreto do reino? O que é que tu pensa que tu veio fazer aqui na terra, meu amado irmão? Faz parte do teu propósito manifestar a tua fé ao mundo. Falar de Cristo para pessoas. Você serve o reino? Ou só quer ser servido? Sua vida glorifica a Deus. O teu propósito passa pela vida pessoal, o teu propósito passa pela vida familiar, o teu propósito passa pela vida social e o teu propósito passa pela vida espiritual. Agora vamos para a conclusão. Vou lembrar para você. Primeiro, o propósito não é um lugar final e acabado. É a razão da nossa existência. Guarde isso. O propósito não é um lugar final e acabado. Agora eu vou tomar suco de laranja ou beber água de coco. Ou comer pastel. É a razão da nossa existência. Número 2, existe um resultado glorioso ao cumprirmos o nosso propósito. Vou repetir. Existe um resultado glorioso ao cumprirmos o nosso propósito. Vamos ver o exemplo de Cristo? Cristo pagou o preço para cumprir o seu propósito. Lucas 24, 26, na primeira parte diz: convinha que o Cristo padecesse. Então ele padeceu. Isaías 53, o resumo do capítulo 53 é o Cristo homem. Homem de dores. Não havia parecer nem formosura. Era desprezado. Os homens não viam nada nele. Era considerado mais indigno, homem de trabalho, de esforço. Cristo pagando o preço para cumprir o seu propósito. Agora, qual é o resultado de pagar o preço para cumprir o seu propósito? A continuação de Lucas 24, 26. Convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. É que a gente só quer ver a glória e não quer pagar o preço da glória. Você sabe qual é a ideia que temos na sociedade brasileira? Que todo rico é ladrão. Ou que todo rico que é rico é porque recebeu uma herança. Só vem o momento da vida das pessoas. Isso vale não só para a riqueza. Isso vale para qualquer pessoa de sucesso, não é só de riqueza. Caramba, que posição esse cara tem. Olha esse pastor, como se tudo fosse mágica. E acontecesse da noite para o dia e não tivesse uma história de luta e de sofrimento e de pagar preço.
Vê alguém numa casa bonita e acha que caiu do céu. Vê alguém num bom emprego, num bom salário, acha que aquilo é sorte. Essa é uma ideia errônea, de ideia tupiniquim medíocre. Porque tudo na vida tem um preço. Eu não estou dizendo que tem gente que não tem a riqueza por roubo. Eu não estou dizendo que tem a gente que não tem a riqueza porque tomou dos outros. Eu não estou falando isso. Mas há uma ideia de que parece que todo mundo que tem alguma coisa é porque deu golpe em alguém. Ou porque foi sorte. Puro lance de sorte. Ou Deus olhou para ele e disse: gostei de você, vou quebrar teu galho e vou fazer tu arrebentar. Lamento que essa ideia tem até em muitos crentes. Só que você pode ler Hebreus, capítulo 2, versículo 9. É muito interessante. Vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, para que através da sua paixão e morte, pela graça de Deus, provasse a morte por todas. Vamos continuar em Filipenses 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou-se igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até morte e morte de cruz. Aqui está o preço. Agora olha o resultado. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É resultado. Existe um resultado. Olha Cristo de novo, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, que com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Olha a diferença do Cristo que pagou o preço para o seu propósito e do resultado. O Cristo que pagou o preço para o seu propósito, eu já citei, Isaías 53, Lucas 24, 26, Hebreus 2, 7, feito um pouco menor do que os anjos. Agora olha o Cristo, depois que paga o preço. Apocalipse capítulo 1, do versículo 13 ao 18, em síntese. João viu a Jesus, e quando ele vê, tanto resplendor e glória que ele cai. E ele vai descrevendo o que ele viu. Ele vê Cristo, os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça tem diademas. Ele está vestido de um linho branco puro e fino. Ele tem um cinturão de ouro. Os seus pés é como o do latão reluzente. E ele escuta Jesus dizer: eu que vivo e fui morto, mas eu estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. A mesma coisa somos nós, irmãos. Tem preço a pagar para o propósito, para depois ter resultado. Em João capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus falou: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como vós não sois do mundo, mas antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Deboche, escárnio, zombaria, perseguição, é preço do propósito. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguiram e mentindo de toda forma contra vocês, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Você tem que entender que tem preço para pagar. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,7, diz: combati o bom combate. Teve combate, teve luta. É o que ele está dizendo, meu irmão. Quando você vê a carta às igrejas do Apocalipse, no capítulo 2 e 3, ao que vencer. Se tem vitória, alguma coisa foi derrotada. Se tem vitória, é porque teve luta. Você não vai ter vitória sem luta, meu irmão. É o preço que se paga. Agora, quando você vai lá nas 7 cartas,
que ali tipificam as igrejas, aí você vai ver o resultado. É o resultado do propósito, né? Ao que vencer, diz lá a igreja de Éfeso, vai comer da árvore da vida. Ao que vencer, a igreja de Esmirna não vai receber o dano da segunda morte. Ao que vencer, a igreja de Pérgamo vai comer do maná escondido e vou mudar o seu nome. Ao que vencer, a igreja de Tiatira vai ter poder sobre as nações. Ao que vencer, a igreja de Sardes, você vai vestir de vestes brancas e eu vou confessar você diante de meu Pai e dos anjos. Ao que vencer, a igreja de Filadélfia, eu vou fazer vocês como coluna do templo, vocês nunca mais vão sair. Ao que vencer, a igreja de Laodiceia, eu vou fazer com que vocês se assentem no meu trono, como eu me assentei no trono de meu Pai. Querido, cumpra o propósito. Realize aquilo que Deus quer para a sua vida. Repito, o propósito não termina nunca. É a razão da nossa existência. Vamos para Cristo? Quem te falou que Cristo não continua a cumprir o seu propósito? Cristo não paga mais o preço do seu propósito. Mas ele continua a cumprir o seu propósito. Hebreus 7:25. Pode perfeitamente salvar o que por ele se chegam a Deus, o que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus continua salvando hoje. Tanto é que nós estamos aqui, alcançados pela graça, porque o propósito dele não terminou. A mesma coisa, meu irmão. Vai chegar a hora que você não vai pagar mais o preço do propósito. Mas você vai continuar no propósito. Deus vai elevar o seu propósito para uma nova estação. Quer que eu prove? Apocalipse 1, versículo 6. E fizestes para Deus reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Você nunca vai deixar de servir a Deus. É teu propósito. Só vai mudar a estação do propósito. Que aqui hoje, você serve a Deus e tem pancada. Você serve a Deus e tem sofrimento. Você serve a Deus e tem dia mal. Você serve a Deus e tem tribulação. Mas vai chegar um dia que você vai continuar no seu propósito em relação ao reino de Deus, mas não vai ter sofrimento, mas não vai ter dor, mas não vai ter nada. Então eu tenho uma notícia para te dar. Até aqui na terra, como no céu, pague o preço do seu propósito. Vai chegar o tempo de você usufruir do seu propósito aqui na terra e quando chegar no céu. Não reclame, não saia daquilo que Deus quer, faça o que Deus quer que você faça, porque na minha pequena experiência, eu tenho visto gente sair do propósito de Deus e quebrar a cara. E a Bíblia mostra isso. Lúcifer, mas eu podia falar de Uzias, um grande, magnífico e poderoso rei. Depois você lê a 2 Crônicas 26. Uzias saiu do seu propósito e foi oferecer sacrifício, coisa que era exclusiva do sacerdote. Sofreu resistência de 80 sacerdotes, mas ficou indignado. Não quis aceitar. Ofereceu o sacrifício e acabou leproso. Quando ele não quis o seu propósito e quis entrar num propósito que Deus não queria para ele, ele perde o seu propósito. É arrancado do trono e vai viver numa casa particular até morrer. Porque perdeu o objetivo do seu propósito de querer uma coisa que Deus não quer. Eu aproveito para dizer aqui para tudo que é pastor. Vou começar com vocês, viu, queridos, e vou encerrar minha palavra. Se um dia Deus te chamar para ser pastor presidente de uma igreja, quem sou eu aqui para impedir alguém? Quem sou eu para impedir o propósito de Deus para a sua vida? Mas tem algumas coisas como princípio. Deus pode chamar um pastor aqui amanhã para ser pastor de uma igreja, e ser pastor presidente, e não ser da DEVEC. Agora só tem uma coisa, queridão. Se Deus falou isso com você, número 1, você não vai dividir igreja nenhuma. Você não vai dividir igreja nenhuma. Número 2, você vai para um lugar onde o ministério que você pertence não tem nenhuma igreja.
Número 3, você vai ter sinais de Deus, provas de Deus, que Deus quer isso de você. Porque se você sair do propósito que Deus tem com você, você vai quebrar a cara e vai se arrebentar, e eu tenho visto alguns daqui do nosso ministério. Estou deixando bem claro aqui. Eu estou deixando bem claro. Um pastor nosso, dou nome porque não tem coisa ruim, eu não dou nome. Coisa boa eu dou nome. O pastor que era pastor do Recreio. Chegou para mim e disse, pastor, a minha esposa conseguiu o documento para ir para a América. E eu tenho prazo para entrar lá. O senhor não vai abrir igreja não? Eu falei, agora não. E eu disse para ele, eu não tenho nada com a sua demanda. Eu não tenho nada com a sua demanda. Se você vai para a América, é uma questão sua. Então, pastor, se eu for para a América e abrir um trabalho, tem algum problema? Eu falei, não. Você não está dividindo igreja nenhuma. Você não está perturbando a igreja. Ainda vou te abençoar. Botei ele de joelho e botei a mão na cabeça dele. Está saindo. Vai lá, é o que Deus tem para você? Eu não vou na tua demanda. Se você é obrigado a entrar na América e tem prazo, é problema seu. Eu não vou abrir igreja por demanda dos outros. Eu vou abrir igreja no tempo que Deus me mostrar e me dirigir. Ele foi e abriu uma igreja lá. Deus o abençoe. Sem problema. É isso que Deus dirigiu? Espero que ele tenha sucesso. Agora eu já vi gente sair daqui para outra nação, que ao invés de sair daqui e se apresentar a nossa igreja em outra nação, Portugal para ser bem, porque nós só temos igreja em 2 nações, ao invés de sair daqui, chegar lá em Portugal e se apresentar ao pastor, não, vai se aventurar. Aí vai se aventurar. Se aventura, quebra a cara e depois quer voltar. Aqui não vai voltar, filhinho, pode seguir seu caminho. Porque quem sai errado, quem faz bobagem, pague o preço do seu erro. Um outro, que também saiu daqui, foi pastor aqui, de igreja aqui, foi para Portugal. Ao invés de chegar lá e se apresentar ao líder, não, vou lá para trabalhar, porque Deus, tá bom, vai para trabalhar, problema, Deus te abençoe. Ok, chega lá, aí vai abrir igreja. Ele, a mulher e mais 2. Está lá o quê? Dando cabeçada. Então, meu querido, eu estou dizendo isso aqui, irmão, para que ninguém aqui tenha dúvida. Quem chama é Deus. Eu só reconheço quem Deus chama. E eu não quero dizer, como eu sou alguns líderes, não sai daqui não, que eu vou te amaldiçoar. Vou largar uma macumba gospel em cima de você. Não. Você está saindo pelos canais corretos? Foi Deus que te mandou? Deus mandou você? Se Deus mandou você, Ele vai te honrar. Tu pode pagar o preço que for, preste atenção. Não é porque Deus, irmão, ai como tem obreiro enganado. Não é porque Deus tem um propósito com você que o mar vai se abrir, o céu vai se abrir, vai pagar preço. Mas quando você tem uma convicção da direção de Deus, você paga o preço que você sabe. Quando eu pensava em sair do emprego e tirar a minha digna senhora do emprego, que naquela época o salário dela fazia parte do sustentáculo da minha casa, e eu sabia que Deus me chamava, eu dizia, senhor, como é que vai ser? O nosso pastor não é brincadeira. Para pagar salário de alguém. Como é que eu vou sustentar minha família? E eu falava na minha intimidade, nem falava com ela e com Deus. Como vai ser isso? Como é que vai ser isso? Eu não tinha prazer em trabalhar em nada, tinha emprego, mas meu prazer era na igreja. Aí um dia, lá na rua Mauro Bicalho, na nossa igreja, um colega militar do exército, que foi transferido para uma outra cidade, nas férias estava aqui no Rio, cara que conviveu comigo como jovem aí, acabou o culto de domingo, eu fui falar com ele, rapaz, como é que tá? Como é que você está lá? E começou a bater papo, o povo foi saindo, o zelador disse, só falta vocês 2. Para apagar a luz e fechar a porta. E quando a gente ia saindo, aquele moço, um cara crente, disse assim para mim, assim diz o Senhor. Só tenho ele, é para mim. Assim diz o Senhor. Por que você está preocupado em sustentar a tua casa e a tua família? Porventura sou um Deus que chamo e não garanto? Eu te chamei.
eu chamei você. Acredite naquilo que eu tenho te mostrado. Foi a palavra de Deus. Quando ele acabou de falar, ele ganhou um susto. Ele ficou, rapaz, você desculpa. Eu falei, não, fica quietinho. Eu precisava ouvir falar. Eu precisava ouvir isso. Sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, eu saí do emprego e mandei a Elisete sair do emprego. Sem ter um salário, sem ter nada. Por quê? Eu tinha um sinal daquilo que eu falava com Deus, daquilo que Deus queria comigo. Aí você acha o quê? Que quando eu saí do meu emprego e tirei Elisete do emprego, aleluia, glória a Deus, o pastor Santos mandou me chamar. Eu vou te dar 10 salários para começar. Não me chamou. Meu pai soube que eu fiz isso, meu pai, meu velho Malafa, não era de brincadeira. Mandou me chamar lá em casa, na casa dele. Tudo bem, Silas? Tudo bem, pai. Eu estou sabendo que você saiu do emprego, Elisete. Você não conhece teu sogro? Que não é brincadeira? Como é que você vai sustentar a sua família? Aí eu disse para o meu pai, pai, é interessante. A gente lê histórias de que Deus chamou alguém, lê histórias da Bíblia, de homens chamados, mas quando chega alguém da nossa família é difícil, né, pai? Meu pai era um homem de Deus, tinha discernimento. Era muito sério, ele disse, você tem convicção disso? Falei, tenho. Ajoelha. Aí, lepo na minha mão, na minha cabeça. Falou meia rajada de língua estranha, meu pai tinha uma língua estranha muito bonita. Falou meia dúzia de língua estranha. Isso, eu te abençoo, o Senhor abra as portas, o Senhor... Meu irmão, e aconteceu o quê? Foi tudo mar de rosa. Meu irmão, eu cheguei em um momento que a minha geladeira estava vazia, igual geladeira nova quando você chega em casa. Eu estava tão agoniado que eu não sabia. Comida eu comia na casa do meu sogro, porque comia 50 pessoas todo dia. Na casa de Zé Santos. O Alberto está aqui, sabe o que eu estou falando? Então, ir lá com a Elisete na hora do almoço era moleza. Porque comer, a gente comia lá e pronto, comia, não ia passar fome. Venceu um aluguel, venceu o segundo, venceu o terceiro, ordem de despejo. Eu falei, agora não sei o que é que vai dar. Aí eu acordei um dia cedo e liguei o rádio, porque eu estava desesperado, não sabia o que ia fazer. Aí estava cantando a música do Grupo Elo, Meu Servo Não Temas. Eu sei que é difícil, mas tu verás o meu poder. Aí um rapaz, colega meu, oficial de marinha, que tinha feito uma viagem internacional. Depois que eu ouvi isso, meia hora depois, naquela época, os modernos prédios, na portaria, as campainhas ficavam penduradas. Apartamento 101, 102, 104, papapá. Aí você olhava pela janela, para ver se vocês iam entender. Quando eu olhei pela janela, vi esse rapaz, falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Eram amigos meus da Elisete, ele e a esposa. Será que aconteceu alguma coisa? Fiquei apavorado, arrumei o cabelo desse rápido. Aí cheguei, na hora de ele, não precisa abrir, ele era um cara meio tímido. Toma aqui esse envelope. Depois a gente fala. Pum, e saiu. Quando eu abri o envelope, 4 meses de aluguel, dinheiro para fazer uma compra para 3 meses, conta de luz, tudo ali naquele cheque de oferta. Aí sabe o que ele me contou? Ele foi dormir na casa do sogro, que era em Honório Gurgel. E como ele era oficial de marinha, vinha com um carro descendo pela Avenida Brasil para ir para o Arsenal, na Praça Mauá. E quando ele está aqui na altura da agulha de quem entra para a Penha, ele disse que o Espírito Santo falou com ele, entra na Penha e dê uma oferta para o Silas. E disse para ele o valor. Ele falou, eu acho que eu estou ficando maluco. Seguiu. Vê a agulha de olaria. O Espírito Santo falou para ele, entra, volta e dá uma oferta para o Silas. Desse falou, ele falou, ei, eu estou... Seguiu com o carro. Aí disse que o Espírito Santo falou para ele, se não entrar na próxima agulha, eu vou quebrar seu carro aqui na Avenida Brasil, 6h30 da manhã, para você saber que sou eu que falo contigo. Ele falou, não, agora é Deus. Entrou na agulha em Ramos, deu a volta e me entregou. Porque quando Deus chama para você cumprir um propósito, você vai pagar o preço que tiver que pagar e vai acontecer. Mas não dê cabeçada, não faça bobagem, não queira uma coisa que Deus não quer para você. Quem falou para você que o maior propósito que existe é ser pastor? Eu vou dar uma declaração aqui para vocês entenderem. Vai ter crente que vai ganhar galardão maior do que muito pastor. Nós estamos enganados com o reino. Vai ter crente, eu vou repetir, que no céu vai receber galardão
maior do que muito pastor e nunca subiu no púlpito, não teve nas redes sociais, não teve nem 100 seguidores. Mas é conhecido no céu por cumprir o propósito que Deus determinou para a vida dele. Ô meu amado irmão, eu fico vendo gente que saiu daqui para ser consagrado pastor em outro lugar. Diácono, bons diáconos, sai da DEVEC, vai ser consagrado em outro lugar e depois volta para querer ser pastor. Eu falei, aqui não, segue seu caminho, aqui não tem trouxa. Era daqui, era diácono aqui, vai para outro lugar para ser consagrado para voltar, segue seu caminho aqui. Alexandre, que cuida de obreiro, sabe, ele está informado. Não recebe um cara desse aqui como pastor, não quero nem ouvir. Ué, porque se tinha uma chamada, então aguarda a hora. Aguarda o tempo. Por que quer ser precipitado para ter título de pastor? E desculpa, meu irmão, com todo respeito. Aqui nessa igreja, eu já falei, eu já vou terminar, mas tem história essa igreja aqui. Aqui nessa igreja tinha um diácono que sentava à mesa do pastor Santos e dava conselho. O Dito está lembrando quem é, o Obed sabe quem é. Manuel Alves. Um diácono que sentava na mesa do pastor todo domingo, toda terça, toda quinta, e que eu ouvia um homem sábio, ninguém sabia, ninguém tinha ideia quem era Manuel Alves na igreja, ninguém, não tinha nenhuma referência. Trabalhou primeiro no serviço social da igreja, mas não tinha uma relevância, era discreto, mas era um diácono que dava conselhos para o pastor presidente, que era pastor há 40 anos, morreu com 50 anos como pastor dessa igreja. 40 num homem de muita experiência, que era o pastor Santos, que eu não chego nem no fiapo da unha. Nem de experiência, nem como pastor, as duas coisas juntas. Um diácono que sentava na mesa do pastor. Foi esse diácono que disse uma vez para o pastor Santos, quando eu tinha 28 anos de idade, já era pastor. Irmão Manuel Alves disse para o pastor Santos, pastor Santos, Silas não é mais criança. Eu ouvi sem querer, porque na casa do pastor, a copa era vazada a cozinha era vazada para a varanda. Então você chegava para pegar água na geladeira, se alguém estivesse falando na varanda, eles estavam de lado e não viram eu chegar na varanda, na copa para pegar água. E eu ouvi o Manuel Alves falando para o pastor Santos, pastor Santos, Silas não é mais criança, Silas é um homem. E você tem que prepará-lo para te substituir. Eu tinha 28 anos. Pastor Santos era pastor pleno. Olha, um diácono de uma igreja, irmão. Ah, meu irmão, se você cumprir o propósito no lugar que Deus tem, para com essa conversa, o pastor não vê o que eu estou fazendo, o pastor não elogia, o pastor não olha para o meu departamento, então sai daí, não para de encher a paciência. Quer elogio? Vai procurar outro lugar. Quer bajulador? Vai procurar outro. Cumpra teu propósito. Deixa Deus ser glorificado pela tua vida, pelo teu ministério. Deus nos abençoe, a igreja de pé.